a estarem presentes com a gente aqui no domingo. E também ao longo da semana nos reunimos. A dicção. Entre em contato com o contato que vai... Minha dicção tá horrível. Com o número que vai aparecer. Se você ainda não faz parte e... Não era isso que eu ia falar. Tá. Tem mais uma coisa, se inscreva. Se inscreva. A vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube, todo domingo aqui na Capela estamos presentes e reunidos num café da manhã muito especial. Fazemos o café às 10 horas na Rua Tupi, 115, Jardim Cidade do Aço. Esperamos por você. E também ao longo da semana nos reunimos nas casas num grupo chamado Grupo de Conexão. É um momento onde discutimos sobre a mensagem de domingo. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão e faz parte da família Capela, entre em contato com o número que vai aparecer aqui abaixo para você também fazer parte. E se essa missão faz sentido para você e você quer participar com a sua contribuição, eu vou estar deixando aqui também para vocês a chave Pix e o QR Code para você poder ajudar. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E agora, fique com a mensagem. Bom, nós estamos hoje terminando uma série sobre uma carta do apóstolo Paulo. Tá? Hoje é a nossa terceira mensagem. No domingo retrasado, essa mensagem foi compartilhada aqui pelo Johnny. Ele leu o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, a série é sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aí começou com o Johnny, que trouxe uma mensagem do capítulo 1 que diz sobre o encorajamento em meio às tribulações. Então, Paulo escrevendo para a galera de Tessalônica, que inclusive existe até hoje essa cidade, vocês sabiam? É com o mesmo nome. Tessalônica, segunda maior cidade da Grécia. Só perde para Atenas, que é a capital. Tem quase 1 milhão de habitantes. Cidade grande. Né? Cidade grande. Eu fui lá, pelo Google Maps. Andei em várias ruas, cara. Restaurantes legais. Bons restaurantes legais, sabe? Umas praias bonitas. Google Maps. Né? Você vai em todos os lugares do mundo. E aí Paulo começou essa primeira carta orando, agradecendo pelo crescimento da fé e do amor entre os irmãos, que mesmo em meio às perseguições, porque a gente sabe que naquele tempo da igreja primitiva, o contexto local ali de governo era Império Romano. E o Império Romano perseguia todo aquele que era contrário às suas ideias. E o cristianismo era um desses. E aí, em meio às perseguições, mesmo com as perseguições, Paulo agradece pelo crescimento da fé e do amor e termina orando para a igreja perseverar no cumprimento do chamado. Tá? É como se ele estivesse falando assim, as perseguições irão continuar, tá? O pessoal vem atrás de vocês, mas persevere no chamado, tá? Essa missão. Depois, no capítulo 2, o Luan compartilhou com a gente, falando sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, nós chamamos também do dia da volta de Jesus. Tá? O dia que Jesus vai voltar, o retorno de Cristo. E aí, esse retorno, essa volta, ela é cercada de muitas profecias. Eu ouvi uma mensagem semana passada de um pregador muito legal. Ele tem uma mensagem muito profunda, mas ele é um pouco engraçado. Eu gosto muito de ouvir. Não sei se todos conhecem o Luiz Saião. O Luiz Saião, ele falou assim, quando a conversa é sobre a volta de Cristo, cuidado, porque muita profecia acaba causando pandemia. Ele falou, eu achei essa frase legal, muita profecia gera pandemia. E se a gente parar para observar, é mais ou menos isso mesmo, porque quando a gente começa a falar do retorno de Jesus, a gente começa a comentar sobre vários sinais que acontecem, não é verdade?
E se a gente observar hoje, nos dias de hoje, o contexto em que nós vivemos de geopolítica, não só geopolítica, as coisas que vêm acontecendo no planeta todo, se a gente não tiver discernimento para entender esses sinais e interpretá-los, a gente fica em pânico, né? O mundo todo em guerra, não sei se vocês perceberam, está tendo terremoto no mundo todo toda semana, gente. Está estranho, não está? Está estranho. Assim, nós sabemos que a terra firme, ela não está, na verdade, apoiada em algo firme, né? A terra se movimenta, existem as fissuras, as aberturas, as placas tectônicas, a terra se movimenta, isso gera terremotos, gera toda uma questão aí de tsunamis. Isso sempre aconteceu, tá? Sempre aconteceu. Mas, gente, eu nunca, assim, na América do Sul, teve um terremoto na Venezuela que matou mais de 1.000 pessoas. Teve um agora na Colômbia. E antes de ontem teve uma na Indonésia. Assim, todo dia, irmão, todo dia. E aí a gente tem que ter cuidado para essas questões de sinais, de acontecimentos, que são geológicos, naturais, não subirem para a nossa cabeça e deixar a gente em pânico. Porque o medo, ele mata a esperança, o medo paralisa, certo? Medo é fé ao contrário. É isso. Medo é fé ao contrário. Então a nossa esperança está na volta de Cristo e todos esses sinais, todas essas catástrofes ficam pequenas se a gente comparar com o evento chamado retorno. E aí, Paulo, no capítulo 2, conversa sobre isso com a galera de Tessalônica, para eles não se apavorarem, para eles não terem cuidado com os falsos ensinamentos também sobre o retorno do dia do Senhor. E, finalmente, o capítulo 3, que é o que veremos hoje, inclusive, Paulo começa ele assim, finalmente, porque a última fala que ele se dirige a eles, e aí eu ia até pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, mas aí vocês podem abrir a Bíblia de vocês, claro. É que cada Bíblia tem uma versão, né? NVI, NVT, várias versões. E aí a galera ali deu uma moral de projetar a versão que eu usei, que é a NVI, Nova Versão Internacional, de 2011. Porque aí quando eu ler aqui, vocês vão ler do mesmo modo que está ali. Tá bom? Então vamos lá. O capítulo 1, mas antes de começar, eu queria convidar vocês a orarem comigo, pode ser? Ou em pé ou sentado, do jeito que você achar melhor. Combinado? Tudo bem? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã para ouvir mais uma vez o que vem da parte do Senhor. Que essas palavras possam fazer sentido, que possam entrar nos nossos ouvidos e que possam ser convertidas e traduzidas pelo Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui de modo a aplicá-las e gerar frutos. Que não seja só como uma palestra, mas que seja uma palavra, uma mensagem que possa gerar dentro de nós de vida. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí o capítulo 1, o versículo 1, ele começa assim, finalmente, né? Paulo está encerrando a carta, por isso ali esse advérbio de... Galera do português aí, advérbio de tempo. Isso, Fabinho, muito bem. Tá? E, aliás, não faça muitas perguntas hoje não, vou poupar a voz, tá? Brincadeira, pode fazer. Finalmente, irmãos, orem por nós. Paulo falando com a galera de Tessalônica. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. E é interessante nesse versículo que existe um pedacinho dele ali que mostra para nós que a oração, ela não é só vamos dizer assim, um checklist da vida do cristão. Ela não é algo assim que, tem que fazer. Não, não é isso. Aqui, onde ele fala assim, orem por nós, para que, eu até coloquei aqui no meu texto em vermelho, para que, mostrando que a oração, ela
ela tem eficácia. A oração é algo que funciona. E é interessante que Paulo pede em favor da propagação do evangelho. Ele fala assim: orem por nós. Mas para quê? Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Não é ilegítimo você orar pedindo algo em seu favor, correto? Não é ilegítimo você orar pedindo algo em uma causa própria. Não é ilegítimo. Mas aí, quando eu li isso, eu me perguntei, e aí eu gostaria de transferir também essa pergunta a vocês, que é a seguinte: quantas vezes nós oramos em prol disso, para que a mensagem de Jesus seja propagada, espalhada? Quantas vezes nós paramos para orar em prol disso? Fica aí uma reflexão, tá? A oração, nesse versículo, mostra que ela ajuda na expansão do evangelho. A oração, conforme dizem os nossos irmãos pentecostais, ela quebra barreiras. É verdade. A oração quebra barreira. É que às vezes nós adotamos uma posição meio cética com relação à oração, e às vezes nós dizemos assim: eu já falei isso, tá? Inclusive, semana passada, nós até conversamos sobre isso, lembra, Serginho, no Caminho por Conexão? Que assim, mas afinal de contas, o que é oração? Porque Deus sabe o que eu preciso, certo? Deus sabe o que você precisa. Deus sabe de tudo. Eu vou orar pedindo para que, se Ele sabe? Então, a oração é algo que a gente vai fazer somente para fortalecer a nossa fé, ou seja, a oração é para a gente mesmo. Tá, beleza. Essa conclusão que nós chegamos não é errada, não. Mas a oração não é só isso. Porque se fosse só isso, Paulo não ia falar isso. Paulo não ia falar: orem para que a mensagem seja propagada. Então, a oração, ela tem eficácia sim, tá? E aqui também mostra uma certa, vamos dizer assim, humildade ministerial por parte de Paulo. Pode ser. Não é porque existe uma dificuldade entre os grandes líderes religiosos de pedir oração em prol de si mesmo. Na grande maioria das vezes, os grandes líderes religiosos, a maioria, não vou dizer todos, mas a grande maioria diz: vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Vem cá, deixa eu fazer uma oração por você. Mas é difícil a gente ouvir um grande líder dizer assim: igreja, ore por mim, ore por nossa família, ore por mim, porque isso, para muitos, pode demonstrar o quê? Fraqueza. Pode demonstrar fraqueza. E muitos pensam que isso talvez não seja legal na posição de um líder. Mas aí a gente volta naquela palavra que diz: quando estou fraco, é aí que estou forte. Então a gente não pode esquecer disso, né? E aí, continuando, gente, lá no 2, versículo 2, vamos ler agora o 2 e o 3, tá? Paulo continua dizendo assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E aqui, quando Paulo pede de novo, orem para que sejamos libertos dos homens maus. E aí eu volto a falar o que eu já falei no início, do contexto local. Império Romano. Irmão, o Império Romano era maligno, perseguia, matava. Os corpos dos cristãos mortos serviam de luz de poste. Sabiam disso? Os corpos dos cristãos mortos eram colocados nos postes e colocavam fogo. Serviam para iluminar, era poste. Então o negócio era perverso. E aí Paulo pede para que a igreja seja liberta desses homens perversos e maus, pois a fé, de fato, não é para todos, tá? E é óbvio que não só os homens, tá? O principal adversário da igreja,
aquele que mais quer a derrota da igreja tem um nome. Não é uma energia. Não é sabe, não é uma energia solta no universo. É alguém chamado de diabo, de Satanás. Esse é o que mais quer que a igreja seja derrubada, tá? E o ódio dele, primariamente, é direcionado a Deus. Só que ele sabe que não tem como derrotar Deus. O diabo, se você não crê na existência dele, tudo bem, respeito sua opinião. Mas eu creio, tá? Eu creio que ele existe. E aí o ódio dele é primariamente direcionado a Deus. E sabendo que não pode derrotar Deus, ele direciona esse mal àquele que tem a imagem e semelhança de Deus. Como ele não pode derrotar Deus, ele vai em cima daquele que tem a imagem e semelhança. Então o diabo, irmão, isso aqui não é blindado não, tá? Isso aqui não tem um campo de força ali que impede a entrada dele, não. E ele age sutilmente. O diabo age de maneira sutil. Ele é sorrateiro. E muitas vezes nós não percebemos e vamos agindo conforme as artimanhas dele. Às vezes, nós somos casados e temos um perfil no Tinder. Ué, e aí? Normal, pô. Né? Às vezes é por aí. A gente faz lá um bem bolado com o dentista, a gente faz um bem bolado lá com o advogado, faz um bem bolado lá com não sei mais quem que presta serviço pra gente, e aí a gente combina com ele, pô, faz um negócio aí legal, uma nota fiscal aí, que aí eu vou receber uma restituição do imposto de renda maneira, e a gente faz um rateio, uma rachadinha. Então, isso acontece dentro da igreja, tá, gente? Não estou falando de coisa assim do mundo, não. Estou falando de coisa que acontece dentro da igreja. É assim que o diabo vai agindo, dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, Paulo pede oração em prol disso também. E diz, o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 4, vamos para o 4. Versículo 4, vamos ler o 4, 5. Confiamos no Senhor, que vocês... Quando Paulo fala confiamos, é porque ele estava junto com os seus colaboradores, tá? Então, quando Paulo fala ali, confiamos, quer dizer que ele confia, ele estava com Silas e Timóteo. Estava com Silas e Timóteo. Então, ele estava junto com seus colaboradores, que iam plantando as igrejas. E aí ele fala, confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. E fala assim no 5, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. E quando Paulo fala assim, ó, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão fazendo as coisas certas, é porque se existem pessoas dentro da igreja, enquanto existirem pessoas dentro da igreja que fazem a vontade de Deus, a igreja vai continuar caminhando. Enquanto existirem pessoas que fazem a vontade de Deus, a igreja vai continuar caminhando. Porque no 5 ele fala assim, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus. Por quê, gente? Porque eu acho que eu falei que o diabo hoje é o que mais tenta a igreja, o que mais quer que a igreja seja derrubada. Mas sabia que hoje o maior inimigo da igreja nem é ele. O maior inimigo da igreja não é o maligno, mas é a não obediência à palavra de Deus. O maior inimigo da igreja não é o diabo. O maior inimigo da igreja é a gente caminhar não fazendo a vontade de Deus, tá? E aí devemos lutar contra nós mesmos. O homem natural, ele não entra nesse ringue. Outro papo que eu tive com o Serginho também esses dias, sobre escravidão do pecado, né? Ah, mas eu não sou mais escravo do pecado, porque eu continuo pecando, né? Eu não sou mais escravo. Não, não é mesmo. Você foi liberto da escravidão do pecado, sabe por quê? Porque agora você sabe o que é o pecado.
Porque para o homem natural, por exemplo, um homem solteiro natural. Aí ele arruma uma mulher aqui no baile, fica com a mulher. Aí vai no outro dia, no outro baile, aí arruma outra mulher lá, fica com outra mulher. E assim, se você perguntar para ele, isso aí é pecado? O que ele vai dizer? Normal, pô. Eu não sou de berço de igreja, não. Não nasci em berço evangélico, não. Eu ia no aero, pô, baile funk, caravana do rap. Ia na caravana do rap, todo domingo tava lá, Júnior Leonardo, tinha aquele Claudinho Bochecha, baile de uma, Cidinho e Doca. Tava lá, pô, todo domingo no aero. Aí saía do aero, ia pro Náutico à noite, porque o aero era de tarde. Aí, tipo assim, se você ia pro aero à tarde e ficava com a menina lá, à noite no Náutico, não era a mesma menina. Porque à noite é outro baile, tá ligado? Aí é outra menina. Cara, assim, pra mim, era, cara, normal. O que tem de errado? Normal. Porque o homem natural não entra nessa disputa, nessa luta, não entra. Ele não sobe esse ringue para lutar contra ele mesmo. Por isso que ele é escravo. Ele é escravo. Porque ser livre não é fazer o que dá na telha. Isso é ser escravo das suas próprias vontades. Liberdade, na verdade, nem existe. Tá, mas isso aí é um papo para outra hora. É um papo para outra hora. Tá? Continuando lá, vamos no 6, gente. Aí Paulo continua lá no 6, ó, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, meu cronômetro parou. Ai, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Aqui Paulo já começa um outro papo. Quando Paulo entra nessa conversa aqui do versículo 6, ele já começa um outro assunto. E aí ele está falando da galera que estava lá na igreja, vivendo de forma ociosa, porque a mentalidade da galera lá era o seguinte, pô, cara, Jesus vai voltar. Meu irmão, Jesus está voltando. Ah, vou trancar a matrícula na escola. Olhei para os meninos aqui, lembrei da escola. Pô, vai continuar estudando para quê, mano? Pô, para que você vai estudar? Jesus está voltando, cara. Não vai nem terminar a faculdade. Eu vou continuar trabalhando para quê? Jesus está voltando, cara, não preciso trampar. E aí, estava acontecendo isso, a galera estava deixando de trabalhar, preocupado com a volta de Cristo, só que tinha um porém. Pô, tem que comer, não tem? Como é que vai viver? Tem que comer. E a galera que não trabalhava estava fazendo o quê? Pô, começou a se escorar. Aí começaram a se encostar nos irmãos que trabalhavam. E aí Paulo adverte a igreja com relação a isso. Né? E aí, ele já tinha falado isso na primeira carta. Tá? Para a galera não largar os seus trabalhos e ficarem se encostando nos irmãos. Porque aqui Paulo está falando, não é a galera que não trabalha porque tem uma condição física que impede, não é isso. Paulo não está alertando a igreja sobre os irmãos que não podem trabalhar. Paulo está alertando a igreja sobre os irmãos que não querem trabalhar. É diferente. Os que podem e os que não querem. E quando ele fala isso, só lembrando, gente, que Paulo, Cristo, quando eles conversavam lá com o povo, existia Novo Testamento? Tinha Novo Testamento? Não. Toda conversa, se precisasse de uma referência de Bíblia, nem nome era Bíblia, nem era Bíblia. Se precisasse de uma referência de escritura, era só Antigo Testamento. Então, o que o Paulo estava falando ali também tinha alguma coisa a ver com o Antigo Testamento. Né? No livro do profeta Jeremias, por exemplo, ele fala que quando a galera, o Israel, estava preso lá no cativeiro, possivelmente existia essa mentalidade. A gente está preso aqui mesmo, a gente não sabe quando vai sair daqui, não precisa fazer nada não. Mas a carta do profeta Jeremias já alertava aquela galera, pô, cara, vocês estão presos, estão cativos, mas cara, vive,
segue a vida. Tiver que construir a casa para tua família, constrói, trabalha, vai vivendo. Não deixa essa paranoia te paralisar, não. Tá? Então, tudo que Paulo falava, tudo que Cristo falava, tinha alguma referência lá nas Escrituras. Tá? E aí, vamos ter muito cuidado para saber diferenciar, dentro da igreja, necessidade de malandrice. Porque malandrice não dá crédito para ajuda. É o que Paulo está falando, gente. Ô Marcelo, mas aí tem até um versículo pesadão aqui. Tem um pesadão que ele fala, se não trabalha, não come. Tem um que é pesado, a gente vai chegar lá, né? E aí a notícia, voltando agora para o contexto deles ali, a notícia da volta de Cristo não é para te paralisar, nem para te alienar. Segue vivendo dentro do propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas segue vivendo. Vai fazer faculdade, faça, vai construir uma casa, construa, viva, trabalhe para você ter o seu sustento, tá? Eu conheço gente que está estocando vela, deve ter uns 3 anos. Vela de parafina. Não, é sério. Não vou falar nome, né, gente? Mas é daqui de Volta Redonda. É sério, está estocando vela. Não sei quantas velas já tem. E está construindo, e está estocando lenha também. Lenha e está construindo um poço. Meu irmão, aí fui perguntar por quê. Ué, não sabe não? A pessoa virou para mim, sabe não? Você não leu o Apocalipse, não? Cara, quando o Apocalipse começar, vai ter uma escuridão na terra. Aí o cara está comprando vela, vela. Então, assim, meu irmão, a galera tá doidona mesmo. Sabe, o negócio lá está evoluindo. Não, é sério, está evoluindo, cara. O negócio lá está evoluindo. Né? As pessoas, eles não estão saindo muito na rua. E para colaborar, fica assistindo aqueles vídeos do YouTube daqueles pastores que ficam fazendo aquelas cenas do Deixados para Trás, que vai vir até disco voador, que não sei o quê. Meu irmão, então cuidado, tá? Continuando lá no 7. No 7, Paulo continua dizendo assim, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Paulo, enquanto estava ensinando o evangelho, trabalhava. Paulo trabalhava, tá? E ele fala assim, ó, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Eu não lembro se está isso na Bíblia, assim, o emprego que Paulo tinha era fabricante de tenda, tem em Atos. Ele fabricava tenda para vender. E ao mesmo tempo que plantava a igreja e pregava, ele trabalhava para não ser peso para a igreja, tá? Isso que ele estava cobrando dos tessalônicos era o que ele fazia. E aí eu até coloquei uma observação aqui, ó. O que Paulo fazia era o famoso pregava o que vivia. Cara, pregar o que vive. Irmão, eu até coloquei do lado aqui entre parênteses. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque isso aqui, cara, isso aqui não é sagrado, tá? Isso aqui não é sagrado. Aquele instrumento ali não é sagrado. Não é. Tá? Isso aqui, microfone, nada disso aqui, esse chão aqui não é sagrado. A sacralização não está no objeto. Nada disso é sagrado. Mas a responsabilidade de transmitir uma palavra da parte de Cristo aqui, isso é muito sério. Isso é sério demais. Seríssimo. Por isso que tem assuntos que eu prefiro não tratar aqui quando alguém me convida, me coloca lá na escala, fala, cara, desculpa, desse assunto
eu prefiro não tratar. Ah, Marcelo, mas a pregação às vezes é pra gente mesmo. Não, cara, é uma coisa minha, pessoal. Coisa minha, pessoal. Né? Eu fui casado, não sou mais. É sobre isso que eu estou falando. Fui casado, não sou mais. Vou pregar sobre casamento aqui? Pô, irmão, não. Ah, Marcelo, mas Jesus te perdoou, está tudo certo, Jesus te perdoou, você pode pregar para você mesmo. Cara, mas é pessoal. Pessoal. Aí família. Aí a Nádia e o André podem dar aula de família. Aqui, ó, os meninos... Não, pô. Não, gente, porque eu frequento lá o Conexão. Pô, os meninos aqui, cara. Os meninos, irmão, nota 1000, esses dois meninos aqui. Esses dois meninos aqui são nota 1000. Então, se alguém tiver que vir aqui para falar sobre família, criação de filho, se me chamar, eu não venho, cara. Eu já falo, não vou. É o David, um excelente tio, né? Então, se tiver uma pregação sobre como ser um bom tio, eu vou chamar o David, pô. Vou chamar o David. E aí, lá no 9, ó, olha no 9. E quando Paulo fala assim, ó, eu trabalhava para eu não ser peso na igreja, mas olha o 9. Não porque não tivéssemos tal direito. Então, preste atenção. Você que às vezes tem o espírito do avarento te incomodando, e não vou dar nada para a igreja não, vou contribuir financeiramente, porque vou pagar salário de pastor. Irmão, está na Bíblia. Então volta no tempo e vai discutir com Paulo. Ou melhor, entra na máquina do tempo e vai discutir com Jesus, que fala que o trabalhador é digno do teu salário. Ele está falando também do trabalho missionário, da obra de Deus. Não é só trabalho braçal, não. Então, discute com eles. E aí, continuando aí, ó. Na primeira carta aos Coríntios, ainda no 9, vou dar só a referência, para não ficar parecendo que é achismo, tá? Na primeira carta aos Coríntios, Paulo deixa claro que quem se dedica à obra espiritual, tem direito legal de ser mantido por ela. Tem um trecho lá em Coríntios, que Paulo faz algumas questões. Ele pergunta assim: quem planta uma vinha não tem direito de comer do seu fruto? E quem cuida de um rebanho não tem direito de beber do seu leite? E quando ele fala isso, ele faz uma referência lá atrás. Lembra que eu falei com vocês? Tinha carta aos Coríntios naquela época? Não. Então tudo que Paulo falava, tudo que Cristo falava, remetia às escrituras antigas. E quando Paulo falou isso, quem planta de uma vinha não pode comer do seu fruto, ele estava fazendo uma referência lá atrás na lei de Moisés, quando tem um pedacinho que fala assim: não amordaces o boi quando ele pisa o trigo. Sabe o que isso quer dizer? Que quando o boi estava lá pisando no trigo, no trabalho do arado, quando o boi estava pisando para separar o trigo, a lei de Moisés falava assim: não amarra a boca do boi, não. Porque quando ele estiver pisando o trigo, deixa que ele vai comendo um pouquinho também, enquanto ele trabalha. Então, se você pensar, não vou dar dinheiro para a igreja porque eu vou ficar pagando salário de pastor, irmão, vai conversar com Jesus. E no 10, ele fala assim: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pô, isso aqui é pesado, cara. Pesado. Pô, imagina, cara. A gente está servindo café ali. Cafézão maneiro, né? Você falou, pô, o café da Graal. Cara, é mesmo. Só que aqui é 0800. Aí, pô, imagina. Aí você sabe que tem um irmão, ou uma irmã, que tá no malandrice, tá na malandrice. Aí, pô, cara, na boa, você tem coragem de chegar pro irmão e falar assim: irmão, come não. Caraca, eu não tenho. Irmão, come não. Come não, você não está ajudando em nada. Porque você não quer. Na boa, eu não tenho coragem de fazer isso.
O que Paulo está dizendo aqui que é para fazer isso. Ah, vai conversar com o Paulo, irmão. E aí, né, o trabalho, porque, gente, olha só, quando Paulo alertava a galera sobre ociosidade, porque quem aqui já pensou assim? Eu já pensei, tá? Eu já pensei isso. Trabalho é castigo. Eu já pensei, cara. Sabe por quê? Lá na queda, Deus falou assim para o homem: com o suor do teu rosto você comerá o teu pão. Falei, caraca, aí, ó. Trabalho é castigo. Então, se eu não quiser trabalhar, tá tudo certo, irmão. Estou amparado. É castigo. Mas não é não, cara. Lá já existia trabalho. Já existia trabalho. Sabe por quê? Quando Deus criou o jardim e colocou o homem lá, o que Deus falou? Ó, tá aqui, tudo pronto. O que você vai fazer agora? Cultiva, cuida. Ou seja, agora trabalha. Então, trabalho não é castigo, tá? Já fique sabendo. Não é. O que mudou foi a visão que a gente tem em relação ao trabalho. Isso que mudou, tá? Então, não deixe de trabalhar. Até porque emprego tem, tá, gente? Emprego tem. Trouxe até 2 videozinhos ali. O primeiro. Coloca aí, ó. Tá vendo? Emprego tem. Tá lá, ó. O cara escovando o dente do leão. Tá trabalhando. Tem um outro também. Olha lá, o menino. Não é IA. É o Leandro. Conhece o Leandro? Ele trabalha no Instituto Onça Pintada. Tá precisando de gente lá para ensinar a onça a nadar. Então, emprego tem. É só se candidatar. Galera, é claro que o vídeo é só para descontrair, tá? É só para descontrair. Ninguém, né? Tá louco, escovar dente de leão. Mas semana passada, eu estava ouvindo Rádio Notícia, estava lá, CSN com 250 vagas abertas. 250 vagas abertas. Então, assim, né? É aquela velha frase, quem não quer tem sempre uma. Sempre tem. Aí vamos lá no 11. 11 diz assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Além de não trabalhar, irmão, fica fofocando da vida dos outros. Caraca! As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Resumindo 11 e 12, para de fofocar e vai trabalhar. Fofoca e ociosidade era algo que estava acontecendo naquele tempo. Acredito que hoje em dia não tenha mais. Alguns estudos indicam que Paulo também estava combatendo ali, dizendo para a galera trabalhar e parar de se intrometer na vida dos outros, porque antigamente, naquele tempo lá, gente, no Império Romano, existia uma prática muito comum chamada patronato romano. Patronato romano era uma relação que existia entre pessoas muito influentes da elite com algumas pessoas de classe mais baixa. Essa relação chamada patronato romano, ela se dava de que forma? As pessoas mais influentes da elite contratavam as pessoas da ralezada, né? O povão, para ter tipo um secretário. Então, naquele tempo tinha perseguição de todo tipo. Então, o camarada da elite, o influente, chegava para o outro lá do povão, falava assim: irmão, olha só, quer colar comigo? Ou fica comigo. Ó, eu posso te oferecer proteção jurídica, ninguém vai te perseguir, eu posso te conceder alguns benefícios financeiros também, mas em troca, você fica me devendo favor político. Quem eu indicar para votar, você vai votar. Então, os da elite apadrinhavam a galera para servir de controle social também. Porque Roma, gente, conquistou um espaço gigantesco, mas olha, se você começar a estudar bastante sobre o Império Romano, você vai ver que o negócio ali não era assim, o principal ponto ali não era bélico.
não era bélico, era muita influência política. Roma era poderosíssima na política. E aí a maneira de controlar a população era concedendo benefícios que não iriam resolver a vida deles, mas que eles também não queriam ficar sem. Tipo, não tem nada disso hoje em dia também. Só naquele tempo. O patronato romano, não é? E aí, ele também faz esse alerta. Para de cuidar da vida dos outros. E aí eu trouxe uma pergunta aqui que tem a ver com o nosso tempo, muito a ver. As redes sociais. Você já reparou que nós tomamos conta da vida dos outros nas redes sociais? Cara, a gente entra no perfil dos outros. Vê para onde o cara está viajando, para onde ele está indo. Se ele continua casado, se ele separou. A gente toma conta da vida dos outros. Então vamos parar com isso aí. No 13, vamos lá no 13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. No 14, é 13 e 14 agora. Vamos lá, ajuda aí. 13 e 14. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedeceu o que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Essa galera que Paulo estava alertando, o cara ele pode trabalhar, ele não quer trabalhar, quer ficar se encostando no irmão da igreja, quer ficar usufruindo disso e daquilo, de malandrice. Paulo fala, marca esse cara, pô. Tipo assim, saiba quem é ele. Marque ele, saiba quem é ele e não se associe com ele. Ou seja, não satisfaça os desejos dele e nem faça também igual a ele. Tá? Mas não saia falando mal dele. Não saia falando mal dele. Não expulse ele da igreja. Não tire ele da igreja. Chame ele, porque ele é seu irmão. E irmão é quem você ama. Você pode não estar gostando da prática dele, do que ele está fazendo, mas ele é o nosso irmão. E aí nós vamos acolhê-lo, vamos chamar e vamos... Aí está dizendo exortar. Exortar. Fala para exortar. Para orientar. Vamos trocar a palavra. Exortar, muita gente entende como algo muito pesado. Orientar. Orientar. A gente orienta quem a gente ama. Tá bom? E nos esforcemos sempre para manter a paz. Em toda situação. Não pronuncie a seguinte frase. Não pronuncie. Sou muito gente boa, mas se pisar no meu calo... Cara, se você está falando isso é porque você não é gente boa. É porque não é gente boa. Porque aqui está dizendo, mantenha a paz em qualquer situação. Para terminar, 16, 15, a partir do 15, vamos lá. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. 16, é a despedida, tá? Agora é a despedida para a gente ir embora. O próprio Senhor dá paz, o Senhor dá paz, dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com vocês. Eu, Marcelo, escrevo... eu, Paulo... É porque eu já estou despedindo de vocês. Tá? Eu já estou me despedindo de vocês, por isso. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que eu escrevo. Eu fiquei olhando aquilo. Falei, cara, como assim? É porque, na maioria das vezes, as cartas de Paulo ele ditava, alguém escrevia. Alguém escrevia para ele. Mas, de alguma forma, no final da carta, ele pegava, ele mesmo escrevia, aí eu não sei se a galera já tinha, assim, conhecia a letra dele, e ele assinava também, né? Mas é isso. Ele atestava que a carta era dele mesmo, porque existiam cartas também que rodavam, tá? Como se fossem deles, é por isso. Existiam cartas que rodavam como se fosse de Paulo. Então ele fala isso também por isso, tá? E para terminar, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Resumindo tudo que eu falei, gente, vamos lá, vamos levar para casa o seguinte, ó. Vamos levar para casa, ó. Para de fofocar e vamos trabalhar. Amém?
Diga não à fofoca. E sim ao trabalho. E vamos aproveitar e levar 2 perguntas de reflexão. 2 perguntas de reflexão. Essas 2 a IA que gerou. Mas as perguntas de reflexão. O estudo não, tá? O estudo não. Mas as perguntas de reflexão foi. Mas eu achei tão pertinente, eu achei tão a ver com o estudo, tão a ver. Falei, cara, valeu, IA, valeu. E aí, a primeira pergunta que a gente vai levar para refletir. Como podemos ajudar quem realmente precisa sem acabar sustentando a acomodação de quem não quer fazer nada? Putz, e agora? Como podemos ajudar quem realmente precisa sem acabar sustentando a acomodação de quem não quer fazer nada? E a segunda reflexão que a gente vai levar. Ao chamar a atenção de alguém, ao exortar um irmão, o nosso orgulho quer apenas provar que estamos certos e mostrar que somos mais santos, ou o nosso coração deseja realmente resgatar o irmão? Toma! Então vamos levar essa reflexão para a nossa semana. Espero que essa mensagem de hoje tenha sido uma mensagem produtiva, didática, e que possamos trabalhar durante os grupos de conexão nela. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé para a gente orar para ir embora. Obrigado, Senhor Jesus, pelo momento que compartilhamos aqui. Obrigado, Senhor, porque se eu conseguir passar algo didático, produtivo, que faça sentido, eu acredito que seja por intermédio do Teu Espírito Santo, e que essa mensagem, que esse ensinamento não tenha validade só para uma semana, mas que possa ser um ensinamento para a nossa vida, para mudar condutas, mudar o jeito da gente caminhar, o jeito da gente agir uns com os outros. Que possamos enxergar ao mesmo tempo que a gente enxergue alguém que esteja usando de malandrice entre nós, que a gente possa também enxergar com olhos de amor, não de julgamento, mas de amor. Porque ao mesmo tempo que nós devemos ser prudentes, nós devemos ser também generosos. Então, Senhor, nos ajude a encontrar o perfeito equilíbrio entre ser prudente e ser generoso, para que, ao invés de sermos pessoas soberbas, julgando o erro do irmão, possamos, com amor, adverti-lo. Com amor. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas em segurança. Amém.